Pronto, acho que agora estamos com a transmissão iniciada. Meu nome é Caio Sato, eu sou atualmente mestrando de artes visuais no programa de pós-graduação da UNB e eu também estou cursando a licenciatura simultaneamente. Hoje a gente vai ter uma mesa com o Victor Zaiden e a Renata Reis, e eu vou introduzir primeiro um pouco sobre esse projeto que está sendo desenvolvido, né? Que é o REC, Revisitando Exposições e Curadorias, que é uma proposta que surgiu a partir da disciplina Práticas de Ensino e Espaços Museais, que foi ofertada no segundo semestre de 2020 pela professora Sinara Barbosa, né? E a partir dessa ideia a gente pensou nessa forma de estar simultaneamente registrando ações que aconteceram na Casa da Cultura da América Latina, né, e trazendo um olhar crítico a posteriori, assim, porque muitas vezes quando a gente produz uma exposição, a gente sempre tá, quando tá falando naquele primeiro momento, a gente sempre tá muito empolgado, muito pilhado e tudo mais, mas assim, passados 2 anos, a gente consegue ver quais desdobramentos tiveram, quais acertos a gente teve, quais erros a gente teve, né, e a gente consegue ter um olhar um pouco mais apurado sobre essa nossa própria prática. Então, assim, a exposição de hoje, que foi da curadoria dos nossos dois convidados, foi a exposição Te Faço Nascer Livre, né? Amanhã a gente vai ter uma mesa sobre a exposição Relatos Subvertidos, e depois de amanhã da exposição Ocupatória, né? Todas as exposições aconteceram na CAU. Essa exposição de hoje é a exposição mais recente dessas três, assim, ela aconteceu exatamente anterior ao início da pandemia, né, em 2019. Ela foi de 24 de setembro a 22 de novembro de 2019 e contou com cerca de umas 80 obras, enfim. Eu vou deixar mais para os nossos convidados falarem sobre ela. E antes que eu me esqueça, um instante. Eu queria agradecer, né, a apresentação de extensão conta com o apoio da Diretoria de Difusão Cultural do Decanato de Extensão, e agradecer, então, as pessoas envolvidas nisso, né, que daí é a Flávia Narita, que é a diretora, a Fabiana Machado, que é a coordenadora, a Estefânia Dália, técnica em assuntos educacionais, a Bárbara Mello, que inclusive está nos dando assistência aqui hoje na parte de organização no backstage da mesa, né, que é a produtora cultural, a Helena Lamenza, que é designer, Samuel Ramos, que é assistente de administração, Gisele Brito, que é a secretária executiva, e Lorena Cardoso, que é assistente em administração também. Além disso, a gente também contou com a ajuda do Isaac Guimarães, que é o estagiário de extensão lá do IDA, que ele me deu todo o apoio aqui para anterior a essa mesa, né? Bom, sem mais delongas, também apresentando os nossos convidados, né? O Victor Zaiden é formado em CHA já em ciências... Desculpa que eu... em ciência política também. E atualmente ele é mestrando no programa em Estudos Curatoriais, Teoria História e Crítica, na Goethe-Universität Frankfurt e na Stadelschule, que ele pode me corrigir a pronúncia aí, qualquer coisa. E a Renata Reis também é graduanda do CHA, assim, está em vias de conclusão aí, fazendo TCC para formar, enfim, né, no meio dessa pandemia, disso tudo. E é isso. Bom, apresentados, abro a fala para vocês. Muito obrigado. Olá, todo mundo. Quero começar agradecendo ao Caio e todo mundo envolvido para que essa transmissão seja possível. Obrigada pelo convite. É muito especial para mim estar falando dessa exposição, né? Então, tem exatos 2 anos, como o Caio falou, tem exatos 2 anos que ela abriu e é um projeto que eu tenho muito carinho, assim. Então, muito obrigada pela oportunidade de falar dessa exposição. Então, começando, eu vou compartilhar minha tela aqui.
Deixa eu abrir a apresentação. Estão vendo, certo? Eu vou começar explicando o projeto. Então, a Atiface Nascer Livre, ela faz parte do projeto Curadorias Visíveis, coordenado pela professora da UNB, Sinara Barbosa. E a ideia do projeto é pensar em curadorias a partir do acervo da Casa de Cultura da América Latina e todo o acervo pertencente à UNB. E aí, um pouquinho da história da Cal também, como que ela divide toda a coleção lá, porque isso é importante para toda a construção da nossa curadoria na exposição. Então, a Cal foi fundada em 1987, a partir do Festival Latino-Americano de Arte e Cultura. Então, muitas embaixadas doaram trabalhos de seus países para essa mostra, e aí a maioria desses trabalhos foram doados para a Cal depois, no ano de 87, foi assim que ela surgiu, né? E aí, durante esse festival, tinha uma sala no Teatro Nacional em que tinham artefatos de arte popular. E o nome da mostra especial nessa sala era justamente essa, Arte Popular. E aí isso foi em 87, e desde lá o acervo da Cal é construído a partir de doações, basicamente. E essas doações de objetos etnográficos, principalmente, elas levam o nome dos pesquisadores responsáveis por elas. Então, por exemplo, a gente tem a coleção Galvão, que foi coletada durante a década de 60 pelo professor Eduardo Galvão, professor da UNB, e aí, durante desses anos, ele coletou todos esses objetos etnográficos a partir das pesquisas dele, e depois ele doou esses objetos para o acervo da Cal. E aí tem trabalhos artísticos doados por professores que deram aula na UNB também, artistas de Brasília. Então, é isso, a coleção é formada basicamente a partir de doações, isso desde os anos 80, né? E aí, aqui tem o texto curatorial da parede, toda a equipe responsável pela exposição, todos os alunos de Tchá. E aí, falando agora sobre a curadoria, assim, a nossa ideia, vendo todas essas coleções diferentes, a gente queria criar um diálogo entre elas. Então, atualmente, acho que tem mais de 2.000 objetos no acervo da Cal, e aí a gente percebeu como tinha essa nomenclatura diferente para as exposições. Então, a coleção que o professor Eduardo Galvão doou, ela tem esse nome, Coleção Galvão. Tem a coleção inicial, que é basicamente de objetos de arte popular, que foi a primeira, doada lá em 87, e tem a que é chamada coleção de arte, e tem só esse nome, coleção de arte, que tem os trabalhos artísticos de professores do IDA e alguns artistas também do DF e outros artistas super canônicos, como a Tarsila do Amaral, por exemplo, o Atos Vulcão, o Volpe, estão presentes nessa coleção, que é chamada apenas de coleção de arte. Então, a nossa ideia foi pensar nessas nomenclaturas mesmo, o que elas significam, né? Quando você divide esses objetos e dá esses nomes para eles, como que isso muda a nossa percepção sobre esses trabalhos, né? E aí, aqui tem algumas fotos. Essa é uma coleção de moas do povo Cuna, que é um grupo indígena da região do Panamá e da Colômbia. E aí tem vários nessa coleção, que é chamada de coleção Chocó, por exemplo. Né? E a gente fez essa parede cheia dessas lindas moas. Aqui tem trabalhos desenvolvidos na universidade pela professora Estela Mares, então desenvolvido com os estudantes do IDA. Aqui a gente tem umas bonecas Carajá, certo, Vitor? Você pode me corrigir. Certíssimo. E é isso, aqui tem alguns exemplos do que seria a coleção de arte popular, que fazem parte da coleção inicial. Esse é um trabalho muito legal, que é do Milton Ribeiro, que não é um professor, não é um artista tão conhecido, mas ele foi professor da UNB, no departamento de artes, e ele produziu durante muitos anos. E aí, todos os trabalhos dele foram doados muito recentemente, assim, tem cerca de 250 trabalhos dele que ele produziu durante anos, assim, e a gente quis dar um destaque para ele também. E aqui tem outro trabalho do Milton Ribeiro, aqui tem a Bia Madeiros, também professora
vida. Aqui a gente tem exemplos de arte santeira também faz parte da coleção inicial. E aí, alguns exemplos dos trabalhos que a gente mostrou lá. E aí, assim, a nossa questão principal era mostrar por que essa coleção de arte formada pelos artistas de Brasília, pelos professores, por que ela não é adjetivada? É só arte, coleção de arte, enquanto as outras seriam, então tem a coleção de arte popular, ou a coleção de objetos etnográficos, coleção de arte indígena. Então a gente estava pensando muito nisso, assim, como que as diferentes coleções recebem diferentes tratamentos, assim. Então, na coleção dos artistas de Brasília, você tem todas as informações sobre aquela obra. Você tem a data em que ela foi produzida, material, quem doou, em que ano ela foi feita, tudo. E enquanto outros objetos, a gente não tem informação nenhuma. Então, tem uma escultura que a gente também mostrou na exposição, deu um certo destaque para ela, que não tem informação nenhuma sobre ela, nem mesmo quem doou o trabalho. Também quis dar essa... Fugiu a palavra agora. É isso, explicar como que esses objetos, pensar, principalmente, levantar questões sobre como esses trabalhos foram tratados, assim, em todas as instituições museológicas em que elas passaram, sabe? Então, não é um ataque a Cal, assim, falando, meu Deus, tem esse trabalho que vocês nem sabem que doaram. Não é isso, de forma alguma. É pensar mesmo em como que a gente trata objetos diferentes e também como que a gente dá nomes diferentes para eles e como que isso pode mudar um pouco a percepção do público. Então, se você tem uma escultura e você fala que ela é de arte popular, você vai ter uma percepção diferente sobre se você falar que ela é uma escultura de arte contemporânea, assim. Então, a gente estava pensando muito nessas formas de tratamento mesmo, desses trabalhos diferentes. Isso tudo tentando criar um diálogo também sobre todas essas coleções, assim, entre todas as coleções. E aí, uma questão que a gente também quis mostrar bastante foram nas etiquetas. Então, a gente colocou autoria conhecida, autoria desconhecida, para mostrar principalmente sobre como a gente não tem conhecimento sobre muitos dos objetos que estão ali. Então, a gente, sobre eles, a gente colocou que era autoria conhecida. E a maioria desses trabalhos de autoria conhecida são da coleção de arte. E aí, os outros objetos, a gente, mesmo tendo o nome do grupo indígena que fez aquele trabalho, a gente colocou na etiqueta que era uma autoria desconhecida, porque são trabalhos, de novo, que a gente trata de uma maneira diferente, e são trabalhos que foram construídos em contextos completamente diferentes, e aí a gente tenta encaixar eles nessas etiquetas certinhas e tenta encaixar eles no nosso sistema de museologia, no sistema museológico ocidental, assim, digamos. E aí, como muitos objetos não tinham muita informação sobre eles, a gente também teve o trabalho de pesquisar e escrever pequenos parágrafos sobre os objetos que estavam lá. Então, por exemplo, das molas do povo Kuna, que eu mostrei lá no começo, a gente fez uma pesquisa, muito lendo artigos em inglês, por exemplo, para conseguir escrever parágrafos, para explicar um pouco para o público que visitou a exposição o que são esses objetos, de onde eles vêm, tentar explicar um pouquinho o contexto que eles foram construídos, e aí a gente também fez isso para todas as máscaras indígenas que a gente mostrou, mas a gente também escreveu sobre o Milton Ribeiro, por exemplo, né, que não é muito conhecido e foi professor da UNB e tudo, então a gente também fez uma pesquisa sobre ele, sobre o trabalho dele, escreveu um parágrafo sobre ele. Tem também sobre a arte santeira, que seria a arte popular, né, e a gente também fez uma pesquisa e escreveu parágrafos sobre esse tipo de arte e onde ela foi feita, todo um pouquinho da trajetória, né, um pouquinho da trajetória desses trabalhos. E aí, acho que é isso por enquanto. Então, assim, para resumir, nosso objetivo era principalmente esse, evidenciar em como
que esses trabalhos diferentes, arte moderna ou arte contemporânea, que estão lá na Cal, como que eles são tratados de forma diferente de outros objetos, por exemplo, os objetos etnográficos ou os trabalhos de arte popular. Um diálogo entre todas as coleções. E aí também, uma coisa que eu esqueci de falar, é que a gente escreveu também nas etiquetas cada coleção, né, de que esses trabalhos faziam parte. Então, ele tem o exemplo, e aí tem a coleção Chocó, por exemplo, e coleção de arte. Né? Então, a gente evidenciou também a nomenclatura dessas coleções que a própria Cal usa, né, para diferenciar esses trabalhos. E acho que é isso, por enquanto. Aí agora eu passo a palavra para o Vitor, para ele explicar um pouquinho mais sobre as nossos parágrafos explicativos que a gente escreveu. Vou parar o compartilhamento aqui. Obrigado, Renata. Beleza, já estou vendo que está todo mundo aqui vendo a minha tela, que eu vou compartilhar. Eu só vou colocar em tela cheia, porque aí fica mais agradável para a gente ver. Eu acho. Pronto, agora foi tela cheia. Se em algum momento o Caio ou Renata houver interrupção, ou enfim, qualquer problema, pode me interromper, que a gente retoma. Agradecer muito o convite, Caio, e agradecer também a Cal por toda essa experiência que a gente viu há 2 anos atrás lá. E agradecer muito também a professora Sinara Barbosa pelo empenho, pela abertura que ela teve em relação a nós com esse projeto, né? E que realmente eu acho que foi uma experiência muito, um grande aprendizado para todos nós, né? Então, mas o que eu vou fazer na minha apresentação? A Renata, ela explicou muito bem o que foi a nossa intenção na exposição, como que nós organizamos os trabalhos e qual foi a nossa proposta expositiva, né? Não é só exibir os trabalhos, mas também provocar uma problemática, né? Tornar visível uma problemática. E aí, o que eu vou trazer aqui hoje é rever a exposição, mas uma perspectiva comparada. Daqui a pouco eu vou mostrar mais algumas imagens da mostra e vou mostrar como que questões parecidas com a Artifácio Nascer Livre estão sendo trabalhadas agora, nesses últimos 2 meses aqui, em alguns museus centrais no Ocidente, né, na Europa, em que essas questões são abordadas. Eu acho que essa comparação, ela facilita para nós fazer um julgamento sobre a exposição, ou pelo menos tentar entender de forma mais visível o que a gente propôs lá. Então, vamos lá. A Renata falou sobre isso, só que eu vou ler a letra do texto curatorial que estava na parede, lá colado na parede, né? Nós fizemos 3 perguntas essenciais que guiaram nossa pesquisa, que guiaram a exposição. Essas 3 perguntas estavam no texto curatorial. Primeira pergunta é: o que convenções e leituras sobre objetos musealizados dizem sobre nós? Segunda pergunta: qual perspectiva é reiterada quando um objeto é lido como etnográfico e outro como de arte? E a terceira pergunta: que valores estão implícitos em uma produção dita popular? Então, a exposição, ela foi toda pensada em não em responder essas perguntas, em trazer soluções, mas em apresentar questionamentos. E, a partir desses questionamentos, tentar levar isso adiante de alguma maneira. Bem, agora, eu trouxe 3 imagens, 2 ou 3 imagens da exposição, e a Renata focou em obras individuais, eu vou focar agora na expografia. E queria convidar vocês que estão assistindo a gente, para a gente examinar de forma mais detalhada o que a gente está vendo aqui na imagem. Vamos observar a iluminação, os spots de luz, vamos analisar
a distância entre as obras, e vamos analisar também a cor das paredes. Nada disso é neutro no espaço expositivo, e muito menos nessa exposição, quando a gente pensa como que esses objetos, essas obras, são expostas tradicionalmente, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, a gente percebe aqui uma mistura muito grande entre meios, né, enfim, pintura, gravura, escultura, objeto, etc. E aqui, mais uma vez, a gente tem essa mistura entre meios, as pinturas do Milton Ribeiro, as diferentes esculturas em que nós não conhecemos a autoria, e ali atrás, na vitrine, outros objetos de cultura dita popular. Então, foi assim que a gente apresentou a exposição. Uma questão muito importante, eu acredito que está aqui nesse lugar da exposição, que estava lá no primeiro andar, né? E essa máscara indígena, uma máscara dita macu, a gente fez os parágrafos que a Renata citou, eles estavam todos ao lado das obras, de obras que nós selecionamos para pesquisar mais a fundo, né? E, de um lado, os parágrafos, e embaixo desse parágrafo aqui tem a etiqueta da obra que nós desenvolvemos, que a Renata mostrou, e aqui tem um texto que a gente colocou na parede para apresentar o nosso gesto curatorial. Nosso gesto, ele está aqui muito nesse texto. Eu vou ler só as duas primeiras frases, tá? Bom, o título do texto já é uma pergunta. O que a autoria desconhecida diz sobre nós? Ao organizar as etiquetas de cada objeto, optamos por expor não apenas informações catalográficas, mas também o que nós não sabemos sobre ele. É parte do processo de exame de acervos indagar informações em seus registros, o que pode ser alterado à medida que pesquisas são feitas. Então, aqui, a nossa atitude foi de entender que as informações catalográficas, elas não são absolutas. Elas podem e devem ser objetos de questionamento e de pesquisa para refinar essas informações. E um grande exemplo dessa necessidade de pesquisa é essa máscara macu, porque a pesquisa que a gente fez com as fontes antropológicas, os sites e tal, indicavam que essa cultura, né, que é uma coisa que na verdade são várias comunidades em uma área muito grande da Amazônia, não tinha essa tradição de produzir máscaras, mas a informação no catálogo fala uma coisa, a pesquisa fala outra coisa. E isso impõe a necessidade de continuar estudando esses objetos e para tentar entender o que eles estão fazendo ali e o que eles estão comunicando com a gente. Isso daqui a Renata mostrou, né, que foi que essa fricção, esse contato entre as obras, e isso se deu muito através do modelo de etiquetas que a gente desenvolveu, de colocar de um lado a autoria desconhecida, de outra autoria desconhecida, e por que a gente sabe tão pouco de uns e tanto de outros, né? Então, passando o aprendizado da exposição, e levando em conta outros aprendizados, outras exposições que a gente visitou a partir nesses últimos 2 anos, exposições que podem ter uma relação ou não com a Antifascismo na Ser Livre, eu proponho para a gente conversar aqui na apresentação e, eventualmente, depois na discussão, a seguinte pergunta. Formatos expositivos e as suas discursividades, né? Exposições são discursos, né? Elas contêm discurso. Como o desconhecimento dentro dos próprios acervos e as sequelas do passado colonial são mediados em instituições centrais na formação e difusão de discursos em história da arte ou etnologia. Então, como que essa mediação acontece em museus muito influentes, pelo menos no Ocidente, e por derivação em outros lugares também. Vou trazer aqui o primeiro exemplo. O primeiro exemplo é do Museu o Quai-Branly. Museu Quai-Branly Jacques Chirac, que é o Museu Etnológico de Paris, que é um dos maiores
desse modelo na Europa, e que é um museu relativamente recente, é um museu europeu de 2006, então é um museu recente, e que, inclusive, ele teve protestos dos seus próprios funcionários quando ele abriu, em relação à maneira com que os objetos foram expostos nesse museu. Enfim, que tudo foi considerado como arte. Foi como se considerar como arte fosse também uma forma de impor uma leitura sobre esses objetos. Uma leitura, no caso, menos científica e mais artística. E aqui eu chamo esse tipo de expografia de encenação e de silenciamento. Vamos entender, então, o que é isso. Isso daqui, essa fotografia eu tirei agora, tem 2 semanas, não tem ainda 2 semanas, é muito recente. A gente tem aqui uma escultura da Amazônia Ocidental, e percebam que do lado, na verdade é abaixo da escultura, na foto aqui da direita, a gente tem a etiqueta da escultura, e primeiro que está tudo escrito em francês, então se você não fala francês, você vai ter dificuldade nesse museu de se encontrar, de receber informação, nem em inglês e tudo mais. Então, o que a etiqueta fala? Isso eu achei até um pouco parecido, a nossa exposição até um pouco parecida. Escultura de um homem, né, escultura masculina, vamos lá. Cultura desconhecida, aí a localização, Amazônia Ocidental, datação desconhecida e o material que é arenito. E aí, esse pequeno parágrafo, ele dá uma ideia bem geral do que pode ser essa escultura, fazendo relações com outras culturas que eles conhecem e que eles podem atribuir um determinado significado. E lá embaixo, nas últimas 2 linhas, bem pequenininho, está escrito: coletado em 1848 por Francis de Castelnau, explorador e naturalista francês. Então, de onde a obra vem, tá lá embaixo, tá lá naquelas letrinhas pequenas, sabe? E entender de onde essas obras vêm, quem coletou, diz muito sobre as condições em que elas foram coletadas. Esse é um exemplo. Aqui, ainda no Museu Koeh-Branly, a gente tem objetos muito sensíveis, que são os bronzes do Benin, do antigo reino do Benin, que hoje faz parte da Nigéria. Aqui a gente tem 2 esculturas de bronze, e do lado direito, onde está aqui a etiqueta, está escrito apenas assim: Artes do Reino do Benin. E aí explica o que é o número 1, que é aqui da direita, e o número 2, o da esquerda. Cabeça de um ancestral real, aí o nome do ancestral, Uhum Elau, e aí fala de que povo que é, de onde é, e do século não necessariamente em que a obra foi feita, mas no século em que ela foi coletada, né? Só que é importante a gente saber que não faz aí nenhuma referência à proveniência desses objetos. E, especificamente, os bronzes do Benin, que estão espalhados em museus de várias partes do mundo, até no Brasil tem bronzes do Benin no Museu Afro-Brasil, existe uma história colonial muito violenta. E isso está sendo agora trabalhado por alguns governos e por alguns museus também, principalmente na França e na Alemanha. Mas notem que aqui na expografia não tem nenhuma citação ao evento colonial em que muitas dessas peças foram parar na Europa. E a última imagem do Koeh-Branly, como que os objetos são expostos. Olha o tanto que as salas são escuras. Olha a proximidade em que os objetos são colocados. Olhem a iluminação, o caráter dramático dessa iluminação. Como que o objeto ele é colocado de uma maneira coletiva e muito resumida. É uma análise estética da obra, não é necessariamente uma análise material do que ela significa, né? E aí, aqui do lado direito, a gente tem uma transmissão de um filme lá dentro do museu, que é como se fosse uma caverna. Você entra numa caverninha para você ter... e aí você está nessa caverna, e aí vai passar um filme sobre aquela cultura. Então, olhem como que a alteridade ela é negociada nesse museu, né? E eu poderia falar mais coisas também, mas para não estender, eu acho que o principal é isso. Como que isso está sendo mediado nesse museu?
O segundo exemplo é de um museu etnológico na cidade de Colônia, aqui na Alemanha. Nesse museu, que é o Hautenstrauch-Jost, aqui tem um exemplo muito interessante e muito recente de um conflito entre as informações mediadas pela exposição temporária do museu e o conflito e a exposição permanente. Elas não conseguem chegar num acordo sobre como que elas vão mediar o passado das obras e as informações das obras. Vou mostrar para vocês. Aqui, a gente está na exposição temporária. E eu estou até com um flyer aqui da exposição. O nome da exposição é Resist, Arte da Resistência. E em duas linhas, o que a exposição se propõe? Olha só que progressista. A Resist ilumina 500 anos de resistência anticolonial no sul global e fala sobre opressão colonial e continuidades. Ou seja, a gente tem num museu etnológico toda uma exposição dedicada a tentar processar o passado colonial, em que obras do acervo da exposição são colocadas em diálogos com artistas convidados. E além das intervenções dos artistas e das artistas convidados e convidadas, existe também uma postura do museu bem progressista em relação às etiquetas. E aqui, por exemplo, a gente tem aqui do lado direito dessa pintura, que é uma pintura de um artista indígena do meio do século XVIII, e aí eles colocaram artista não documentado. Percebam a diferença de artista desconhecido para artista não documentado. E aí vem o tradicional, né, a explicação da obra, o parágrafo, explicando a narrativa que tem dentro dessa pintura, né, e até um pouco sobre como que ela foi parar na coleção em que ela pertence atualmente e tal. E lá embaixo, na verdade, fala como que ela foi chegar na coleção em que ela pertence atualmente. Enfim, o doador é desconhecido e, enfim, não se tem informações precisas sobre a proveniência. Mas é uma exposição que está questionando todo esse passado. E aí, ainda nessa exposição, olha, vejam que interessante, eles convidaram artistas de diferentes países, inclusive do Brasil, até o Ayrson Heráclito está nessa exposição, e cada artista, em determinado período, eles têm um espaço na exposição para propor um projeto, que vai adressar, que vai lidar com questões coloniais. Exatamente, lidar com essas questões que a exposição está tratando. Então, esse espaço, essa fotografia aí, é de uma artista nigeriana, chamada Peju Laiwola, e aí ela, pegando obras do acervo do museu, que são alguns bronzes do Benin, ela fez o Benin 1897, que é o ano em que a capital do então Reino do Benin foi invadida pelos ingleses e saqueada. Então, ela coloca aí objetos que remetem a esse período histórico, e esse espaço dela remete à proveniência dos objetos. Então, isso quem está propondo é a artista. Só que aí, o que acontece? Você está nessa exposição super progressista e muito avançada para um museu etnológico europeu, e você sobe o primeiro andar, segundo, terceiro, onde estão a exposição permanente do museu, e o que a gente vê? Vejam só, eles colocaram em uma rotunda, em um círculo, contornos de todos os continentes, e aí as máscaras que eles têm de cada região foi colocada no mapa, vamos dizer assim, né? E vejam como que é massificado, como que é, inclusive, semelhante à tipografia do Quai Branly, em Paris. Vejam, por exemplo, aqui no lado direito, as máscaras africanas dentro do contorno do continente africano, e a Europa sem nenhuma máscara. A Europa não tem máscara, a Europa não é exótica. Então, a gente percebe uma dificuldade da exposição permanente em processar, em metabolizar essas demandas que as exposições temporárias conseguem responder com mais rapidez. E aí, enfim, conversando sobre essa exposição com algumas pessoas da área, eles me falaram, mas o que você viu lá já tem 20 anos. Ou seja,
20 anos atrás era esse pensamento, mas se a gente está lá agora, vendo isso agora, não tem por que falar que hoje em dia não se pensa ainda assim, né? Então, esse foi o segundo exemplo do museu em Colônia. O terceiro exemplo agora, é o último, eu proponho que a gente volte para Paris, e agora a gente não está mais em um museu de arte, nós não estamos mais em um museu de arte não europeia. Nós estamos em um dos principais museus da Europa em relação à arte moderna e arte contemporânea, a pau com o MoMA em Nova York, com a Tate Modern em Londres, que é o Centre Georges Pompidou em Paris. E aqui eu chamo essa situação que eles provocaram lá de subalternidade persistente, que é o cubo branco da arte moderna versus o cubo negro da arte não europeia. Vamos ver como que isso aconteceu. Aqui a gente está na primeira exposição, na primeira retrospectiva da George O'Keeffe, que foi uma artista moderna muito importante na história da arte dos Estados Unidos. E essa primeira exposição é uma retrospectiva dela na França. Vejam no lado esquerdo como que a expografia é organizada. Uma clássica exposição de arte moderna, cubo branco, paredes todas brancas, enfim, as telas organizadas, separadas, e uma exposição blockbuster, né, lotada de gente. Uma exposição muito popular. E aí, de repente, no fim da exposição, acontece o cubo negro, aparece o cubo negro, que a gente tem nesse cilindro, né, de vidro, a gente tem objetos, obras indígenas norte-americanas, em que a George O'Keeffe utilizou ou se inspirou para pintar alguns quadros. E atrás da vitrine de vidro, a gente tem os quadros que ela pintou quando ela teve contato com essas populações indígenas do Novo México, que ela morava ela morava em Nova York, ela era do Texas, foi para Nova York e do meio para o fim da sua vida viveu no Novo México. E aí, a etiqueta da obra ainda usa uma nomenclatura muito ultrapassada para tratar dessas obras, que usa arte, enfim, Indian art, né? Não é nem arte indígena, é como se fosse arte dos índios, né? Que é uma nomenclatura que ou caiu em desuso, ou ela pode ser até desrespeitosa em alguns, principalmente se você está falando nos Estados Unidos, que se utiliza mais a expressão povos originários, né, os First Nations. Enfim, então percebam o contraste em que uma única exposição num dos museus mais importantes de arte moderna e arte contemporânea, como que uma visão atrasada, e não só uma visão atrasada em relação à expografia, mas também em relação ao texto, está sendo consolidado nesse espaço de formação de cânones, né? Então, são 3 exemplos muito recentes que a gente compara com a Arte Fácil Nascer Livre, e aí eu já venho aqui agora para as considerações finais. O que no final, nesse processo de 2 anos, o que eu consigo entender hoje, né? Na Arte Fácil Nascer Livre, as obras das coleções da CAL, elas foram expostas de forma autônoma, sem que um grupo de trabalhos fosse colocado em relação a outros, como inspiração ou reação. Ou seja, não aconteceu na CAL o que está acontecendo agora no Centre Georges Pompidou, em Paris. E nós buscamos pautar diferentes modos de produção autoral, seja ela individual ou coletiva, ou seja, nós pretendíamos, né, expandir a ideia de artista, expandir a noção de uma autoria apenas individual. E quando a gente coloca autoria desconhecida, 2 pontos, e o grupo indígena do qual aquela obra provém, a gente está querendo questionar, porque a gente não sabe a maneira com que aqueles objetos são produzidos, quais conhecimentos e quais relações humanas são articuladas naquelas produções. E é isso que a gente não sabia, né? Não sabe. A coleção, ela foi ativada por si mesma, sem artistas convidadas ou convidados, ou então artistas residentes, diferente do Museu de Colônia que eu acabei de mostrar. Ou seja, a gente não tinha condição, a contingência também não permitia com que a gente convidasse artistas residentes, artistas convidados e tudo mais para ativar a coleção. E a fricção entre as obras expostas, ela se encontra menos em questões temáticas ou estéticas, entre elas, e mais no déficit informacional entre obras de diferentes coleções.
O que a gente pode chamar de fazer nascer livre buscou suspender as categorias museológicas sem deslocar as obras das matrizes culturais das quais elas provêm. E eu achei que isso foi muito importante de forma a tratar as obras de maneira contextualizada, respeitando suas origens, mas também questionando o que a museologia ou o que a entrada na instituição pode provocar com elas, né? Então, enfim, minha apresentação era essa, e agradeço a paciência de vocês, o convite também. Vou aqui fechar o compartilhamento da tela. Muito bom, muito obrigado. Essa primeira apresentação de vocês dois, assim, eu já ia fazer umas perguntas aqui, e daí você já respondeu algumas questões que eu pontuei, assim, aí no texto, achei fantástico, assim, né? Mas, assim, acho que trazendo para essa última perspectiva que você trouxe, assim, na questão nos últimos 2 anos, né? Porque, realmente, como a Renata falou ali no início da fala dela, de fato, a exposição completou 2 anos agora, dia 22, né? Então, assim, tá no aniversário dela ainda, assim, né? Então, a primeira pergunta que eu faço, assim, de desdobramentos dessa exposição. Teve algum desdobramento, ou seja, assim, teve uma outra exposição que foi produzida trazendo já algumas perspectivas que tiveram, ou, sei lá, vocês publicaram algum artigo ou outras produções decorrentes disso, assim, o que essa primeira exposição afetou, assim, se teve? Quer começar, Renata? Pode ser. Assim, a gente não publicou artigo, ficou mais ali em discussão dentro da exposição, dentro da nossa equipe mesmo, mas acho que muito também por causa da pandemia, porque logo depois veio a pandemia e tudo. Mas acho que de desdobramento, assim, pessoalmente, foi levantar essas questões mesmo. Também eram, enfim, a gente também não tem resposta para todas as questões na exposição, então acho que é isso, prestar mais atenção nesses pontos que a gente tratou na exposição. Acho que mais desdobramento para mim é esse, assim. Massa. Para mim, como que essa exposição aconteceu? Para mim, ela veio meio que num processo, porque na época eu tinha acabado de apresentar o meu TCC, e aí veio essa oportunidade de uma exposição na CAL. E fazer uma exposição em que você pode colocar acervos tão diferentes em contato é muito difícil, porque não é toda instituição que tem um acervo tão diverso disponível, né? E, enfim, eu acho que foi uma condição ímpar, assim, em relação a acervo. Acabou que eu acabei participando de vários eventos acadêmicos, até esse ano, falando sobre questões semelhantes a essa exposição, mas nela eu tive a oportunidade de colocar em prática questões que eu havia analisado no meu TCC, que eram justamente formas de convivência de ontologias tão diferentes, vamos falar assim, né? E lá eu vi que muitas coisas, vamos lá, né? Algumas coisas que eu critiquei no meu TCC, eu me vi confrontado com elas. Eu falei, e aí eu entendi que quando você tem que fazer uma exposição, é muito diferente quando você tem que criticar uma exposição, porque quando você faz, você lida com contingências, e o crítico, ele não vê, ele geralmente não vê as contingências, né? Ele vê o que está posto ali para ele analisar, né? Na expografia. Fantástico. Só aproveito que, como perguntaram aqui no chat, né, que tá aberto para fazerem perguntas público, assim. Eu tenho algumas perguntas formuladas que eu estou fazendo aqui já, mas quem desejar, tiver alguma dúvida, tiver alguma questão, quiser postular alguma coisa, pode mandar aí que a gente bota para discussão aqui, né, para essa mesa. Por favor. E assim, deixa eu ver. E daí eu queria perguntar, assim, de fato, você já trouxe essa questão desses problemas de contingência ali, né, assim, mas, assim, pensando nessa exposição, quais foram as maiores dificuldades que vocês tiveram nela? Vale dificuldades técnicas mesmo? Tudo.
dificuldades técnicas, dificuldades que depois fala, nossa, eu me enfiei num buraco aqui que eu não consigo resolver conceitualmente. Vale tudo, assim. Quais foram os perrengues da exposição? Primeiro, na Cal mesmo, então, ter que lidar com esse acervo que já estava organizado de uma certa forma e que de muitos itens a gente não tinha informação nenhuma, tem essa questão, e de montar uma exposição em um espaço universitário sem muitos recursos, assim. Isso foi bem difícil, mas a gente aprendeu muito também todo o processo, mas foi bem complicadinho. A gente teve que tirar algumas obras da nossa primeira lista, assim, porque não tinha como expor, né? Então o museólogo falava, não vou expor essa escultura se não tiver um cubo de vidro em volta. A gente, pois é, não tem cubo, então vai ter que tirar a escultura. Então, tem muitas dessas questões também, assim, técnicas mesmo de montagem. E acho que sobre as nossas questões levantadas na exposição, acho que mais lidar mesmo com as questões. Acho que a gente sempre se colocou muito aberto para discutir. A nossa ideia da exposição era justamente discutir, que ela fosse uma discussão, levantar certos questionamentos para a gente poder conversar sobre elas. E acho que essa foi uma dificuldade, assim, de traçar esse diálogo, eu acho, com os outros. Como eu falei, assim, para mim, acho que a discussão foi muito entre eu e o Vitor, assim, sabe? A gente falava muito na época da montagem e tal, muitos áudios no WhatsApp, assim, mas acho que é isso, desdobramento, um perrengue, digamos, sobre a exposição, acho que é isso. Não sei, acho que a gente poderia ter feito mais falas, sabe? Trabalhado melhor educativo, talvez. Não sei, mas para criar um diálogo maior, assim. É isso. Eu diria, vamos começar então pela instituição, mas quando eu falo pela instituição, não é de jeito nenhum a Cal como uma instituição isolada, isso é uma coisa geral, que é você fazer uma instituição com orçamento zero, né? Você tem o espaço expositivo, você tem o acervo ali, mas, cara, para você conseguir um passepartout para uma gravura, gera ansiedade. Sabe, é esse tipo de questão, mas isso não é a calque, assim, eu acho que isso é uma questão muito comum em muitas instituições que até têm orçamento no Brasil, e fora do Brasil também, vamos lá, né? Esse foi um desafio. E o outro desafio também, claro, que, assim, gente, as histórias por trás desses objetos são histórias são cicatrizes que estão muito longe de serem fechadas, né? Então, vender o peixe foi muito difícil, sabe? Foi muito difícil e, enfim, e não foi consensual, não. A exposição, ela teve, a recepção da exposição, ela teve um lado muito positivo, mas também teve um lado que não se convenceu da exposição. E tá tudo bem também, sabe? Eu acho que, a partir do momento que a nossa orientadora, a Sinara, entendeu a nossa proposta, estava do nosso lado e atuou de uma maneira mediadora, tentando mais aparar arestas. Depois disso eu falei, não, tá tudo bem, agora vai ser isso e tá, enfim, eu me convenci da nossa proposta também e eu falei, não, então agora eu vou defender porque eu acho que a gente tem que comprar isso, sabe? Eu acho que é isso, sabe? Mas eu vou falar uma coisa, isso é uma coisa muito normal de qualquer instituição, seja o MoMA mesmo, existem batalhas curatoriais, isso é normal, né? Enfim, é isso. Muito bom, assim, e eu vou pegar no nosso chat do YouTube, assim, teve a Leandra F, que ela falou aqui, primeiramente, quero agradecer pelo compartilhamento de todos os conhecimentos. Minha dúvida é para o Victor Zaiden sobre quando falou sobre como a exposição suspende categorias museológicas. Se puder falar um pouco mais de que categorias seriam essas, ela agradece. E somando com isso, sim, eu vou trazer também uma pergunta que eu tinha formulado, que é a questão de toda exposição ela formula uma forma de pensamento, né? E eu acho que assim, vocês já vieram falando isso desde o início da fala de vocês. Mas assim, eu queria saber também qual é o
ponto central que articulou para vocês como essa exposição como uma forma de pensar, né? Não sei, joguei a bomba aí. Então, eu vou fazer assim, eu vou responder primeiro a Leandra, aí depois eu passo para a Renata e aí depois eu emendo também com essa questão do pensamento. Mas, Leandra, obrigado pela sua pergunta e obrigado também pelo seu tempo aqui com a gente. Quando a gente mostrou ali aquelas imagens da expografia da nossa exposição, você percebeu que obras muito diferentes, de contextos muito diferentes, estavam colocadas no mesmo espaço, no mesmo lugar, na mesma iluminação. As pinturas e as máscaras indígenas estavam na mesma condição expográfica. E isso você não nota ali nos museus europeus que eu acabei de trazer. Então, quando eu falo em suspender categorias museológicas, é que elas estão muito bem assentadas em instituições canônicas que atuam como formadoras de categorias. Isso daqui é arte, isso daqui é arte, isso daqui é um objeto etnológico, isso daqui é arte popular, isso daqui não pode conviver com isso, etc. e tal. Na medida em que a gente coloca esses objetos tão diferentes em condições iguais de expografia, mas ao mesmo tempo contextualizando e mostrando as diferenças entre eles, a gente está suspendendo categorias muito tradicionais que já vêm, enfim, desde o início dos museus, né? Eu acho que é isso, porque se você ver, tem museus de arte, museu de etnologia, ou então museus de culturas, entendeu? Eu acho que é nesse sentido. Acho que para complementar o que o Vitor falou e tentar responder a pergunta do Caio, justamente como me fez pensar muito essa exposição em como cada detalhe a gente está falando alguma coisa. Então, as etiquetas que são pequenininhas e você muitas vezes lê ali, beleza, quem fez, a data, e acho que o que a gente fez, elaborar essas outras etiquetas, falando de autoria, falando da coleção que elas fazem parte também, acho que isso é muito significativo, justamente para pensar todas essas, digamos, essas regras que já estão aí, né? Como o Vitor falou, elas vêm se perpetuando aí há anos, né? Então, pensar como que a gente pode fazer isso, sabe? Pode mudar uma etiqueta ali, pode escrever um texto, mesmo sobre um artista que é super conhecido, assim, escrever um texto sobre ele, falando na nossa percepção, por que ele está ali, sabe? Acho que é isso, assim, justamente pensar um pouquinho mais profundamente, assim, sobre as instituições museológicas, como que a gente lida com elas, e como que elas tratam os trabalhos, sabe? Acho que é isso. Eu respondi a pergunta, Caio. Sim. Não, é isso mesmo. E só para citar alguns autores que eu acho que influenciaram bastante a nossa pesquisa, a gente estava pensando muito nessa questão da colonialidade do saber e da colonialidade do ser. E aí, nisso, eu cito um conjunto de autores chamados decoloniais, existem vários outros, mas acho que os três principais foram o Nelson Maldonado Torres, o Walter Mignolo e o Ramon Grossfogel. Eles têm textos muito bons no sentido de questionar saberes que estão assentados principalmente por instituições ocidentais, né, pela branquitude e tudo mais. E eu acho que isso ajudou a gente bastante a ter essa atitude de questionadora. Muito bom. E assim, eu acho que partindo agora para um pouco mais essa discussão do acervo, né? Porque foi uma exposição, como vocês falaram, que ela trabalhou a partir do acervo da Cal, né? E assim, pensando essas coisas, assim, eu queria saber como que foi a questão de responsabilidade ao lidar com um acervo institucional, né, que daí é totalmente diferente. Você tá chamando uns artistas que você já tem uma ideia de como vai articular eles, né? E quais os cuidados que tem que se ter ao lidar com esse tipo de acervo? Se puderem comentar um pouco sobre isso. Tá, acho que eu posso começar. A dificuldade, por causa do tamanho do acervo também, eu acho, era essa, assim, como que a gente vai abordar todo o acervo. Então, como eu falo, acho que tem mais de 2.000 itens,
E a gente queria trabalhar todas as coleções e criar esse diálogo entre as coleções, então acho que a dificuldade principal foi essa, assim. Como que a gente coloca esses trabalhos juntos, assim, o que a gente quer dizer quando coloca eles todos numa mesma sala, assim. E de responsabilidade, é isso. Então, a Cal está aí desde 87, então ela tem seus próprios métodos, assim, e aí a gente teve que lidar também com todo o pessoal que trabalha lá, como que eles trabalhavam, como eles faziam as coisas, e é isso, muito sobre como lidar com o que já está lá, sabe? Então, nossa exposição, que era super questionadora, a gente estava falando sobre como a Cal cataloga as coleções, o nome que ela dá para as coleções. Acho que uma dificuldade é essa, assim, questionar isso, mas sempre de uma forma respeitosa, assim. Como eu falei também, não é sobre a Cal. A Cal é o acervo que a gente tinha para trabalhar, assim, mas essas questões são muito maiores, assim, né? Acho que é isso. E aí eu adicionaria também até quando na coleção, de um modo geral, mas no caso da Cal também, quando você tem algum objeto que é culturalmente sensível. E é isso se você quer exibir esse objeto, tem que ter enfim, tem que ter caso a caso, e tem que ter uma pesquisa muito profunda, porque os efeitos de expor algo que é culturalmente sensível pode ser, enfim, pode ser muito grandes, né? E é claro que a gente não quer que isso aconteça. Se eu não me engano, tinha um objeto na coleção, uma flauta, que era um objeto culturalmente sensível e a gente decidiu não colocar. Mas eu só não sei, talvez a Renata se lembre, se havia esse objeto na coleção ou se não havia, e a gente acabou estudando o objeto, não, essa flauta, não sei. Mas eu sei que a gente decidiu não colocar de jeito nenhum. Tinha uma que a gente estava estudando essa flauta e descobriu que tinha uma outra, que aí essa não estava na coleção. Mas a gente expôs uma também, e teve também todo um cuidado de escrever o parágrafo, né, sobre a pesquisa que a gente fez, sobre essa flauta que a gente expôs, mas também as palavras que a gente ia usar, para, enfim, pensando nos diferentes públicos que podiam visitar a exposição, inclusive crianças, assim. Então, é uma flauta que as mulheres não podem ouvir o som sendo tocado, porque senão elas são violentadas. Então, a gente também pensou muito como escrever esse parágrafo e explicar isso, né, assim, tentando sempre respeitar, né, um grupo indígena que fez aquele objeto. Pois é. E assim, essa questão de lidar com acervo, pela minha pesquisa que eu fiz, assim, não foi a primeira vez de vocês dois trabalhando juntos com o acervo, na verdade. Vocês fizeram uma outra exposição usando o acervo do Atos Bucão. É certo isso? Então, assim, eu queria saber assim, se houve diferenças entre esses dois acervos ou se tiveram, assim, não tiveram diferenças. Deixa eu ver como eu escrevi aqui, só para não me perder. Ou as problemáticas desses acervos são problemáticas semelhantes? A gente fez a exposição, foi em 2019 também, na Fundação Atos Bulcão. E aí, primeiro que era uma equipe bem menor, então era eu, o Vitor, a Letícia, que foi aí a nossa assistente, e o Vitor Borisol, que é da fundação, trabalha lá ainda. E ele basicamente que dava o que a gente precisava, sentia falar com ele, né? Ele que dava o apoio. E aí também é um espaço menor, também é uma coleção menor, e é uma coleção específica do Atos Bucão, que é um artista super estabelecido, né? O artista, principalmente em Brasília, eu acho. A gente tem uma outra relação com Atos, e acho que a dificuldade no caso do acervo da fundação era o que a gente podia falar de novo, qual a novidade que a gente ia trazer, uma outra visão que a gente podia trazer sobre o trabalho do Atos, né? Que já é tão falado assim. Então, teve algumas facilidades por ser um acervo menor, o espaço também era menor, era bem organizado, tinha um catálogo já com todos os trabalhos na coleção, isso, a gente não teve muito que lidar com questões de montagem, de comunicação, porque na Cal a gente meio que participou de tudo, né? E lá na fundação era mais isso, pesquisar o acervo pequenininho que eles têm lá do Atos, e acho que a principal questão era essa, né? Qual é esse outro olhar que a gente pode trazer já para esse acervo
de um artista tão conhecido, assim. E aí, na Tivesse Nascer Livre, era pensar as infinitas possibilidades do acervo, né? Que já é bem maior, assim, também não tem tanta pesquisa e tudo. Que é isso. Então. Exatamente, não tem nada que complementar, foi exatamente isso mesmo. Não, bom, e assim, deixa eu ver aqui, porque acho que é meio que as perguntas que eu programei aqui, assim, se tiver também alguém que queira fazer mais perguntas no chat aí, podem mandar, assim. Mas, assim, eu acho que uma delas que já foi dialogada, assim, é essa questão de como dialoga essa questão do renomado conhecido, né, e o anônimo desconhecido. E eu acho que na própria fala de vocês já trouxeram essa ideia de que vocês estavam trazendo uma proposição ali de como dialogar isso, né, na própria introdução do Victor sobre essas diferentes exposições, como abordam, também já abordava essa questão, assim. Então, assim, eu acho que eu vou pular para a próxima pergunta, ou se vocês quiserem adicionar alguma coisa, assim, então-se à vontade. Mas, assim, eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão que no texto curatorial de vocês, vocês falavam que muitas peças se tratavam de fragmentos de totalidades sinestésicas, né? Porque, assim, enquanto a gente, boa parte das obras que a gente tem hoje nos museus, obras tidas como artísticas, né? Não como artesanato, não como não sei o que lá, elas estão ali inteiras por completo, ou pelo menos são um registro daquele momento, enfim. Mas essas peças que vocês trazem, que foram peças coletadas de culturas, elas saíram de todo um contexto e está só aquela peça, assim, né? Então, eu acho que se vocês pudessem trazer essa discussão, também seria interessante, que eu acho que tange muito a exposição de vocês. Começar, Victor? Quero. Cara, isso é um desafio muito grande. Mas eu diria que é o seguinte: vamos pensar numa pintura do Atos Vulcão que a gente expôs, e vamos pensar numa máscara indígena. A pintura foi feita para a parede, sabe? Ela é aquilo ali, é a parede, é o spot de iluminação e ali ela vai brilhar, sabe? Agora, um objeto que faz parte de uma cerimônia, né? Seja uma máscara, seja uma vestimenta e tudo mais, ele não foi feito para o museu, originalmente, pelo menos, né? E aí a gente tem que pensar como que a gente vai expor esse objeto, e a gente não vai expor ele apenas pela maneira estética em que ele é visto, né? Mas como é que a gente vai mediar o conhecimento, o saber que está ali em volta dele? Vai ser através de um texto curatorial, de um parágrafo informativo, desculpa, vai ser através de um vídeo, vai ser um áudio, isso tudo são questões que podem ser dialogadas, mas o principal cuidado que a gente tem que tomar é de não exotizar, de não agir como se você estivesse falando só de um outro que é totalmente diferente de você, totalmente externo, ou então você deixa eu só achar a palavra correta. Você não tratar uma cultura que não é sua, como se fosse uma coisa fantástica, sabe? Uma coisa completamente, sei lá, externa a você, sabe? Peraí, nós somos diferentes. Né? O Ailton Krenak falou, nós perguntou, né? Nós somos apenas uma humanidade? Não, nós não somos apenas uma humanidade. Mas existem maneiras de a gente conviver respeitando as nossas diferenças. Então, acho que essa foi uma questão foi um desafio que a gente enfrentou, pelo menos. O Renata, você tá... Eu caí por um momento, eu acho, não foi? Mas ok, estou de volta. Acho que eu não tenho muita coisa para complementar não, do que o Vitor falou, assim, sobre as máscaras indígenas que a gente expôs também, a gente teve muito cuidado também em pesquisar e tentar explicar o contexto que elas foram feitas. E é sempre isso, é sempre uma tentativa, assim. A questão da autoria desconhecida bate nisso também, como o Vitor falou, a gente não sabe o contexto em que elas foram produzidas, assim. É isso, a gente tenta encaixar como arte trabalhos e obras de pessoas que nem têm esse conceito, sabe, de arte. E aí é isso, muito de... E a gente tentou muito
como a gente pôde, fizemos o melhor que pudemos, para tentar explicar esses outros contextos, assim, pensar nas relações que a gente pode ter com esses outros contextos em que esses trabalhos são feitos. Acho que é isso. A Bárbara Mello, ela perguntou, assim, pensando na Cal, né, e no contexto da pandemia que vivemos, qual caminho vocês poderiam dar como sugestão para que a cultura daquele lugar reverbere? Porque eu acho que é isso, assim, ao mesmo tempo vocês trouxeram que há um embate entre vocês ao proporem uma exposição que sai dos modelos que foi tradicionalmente composta a Cal, né, é isso, assim, é esse confronto meio quase que dialético, assim, né? Então, assim, eu acho que é uma pergunta muito interessante isso. Vocês têm algum comentário sobre? Sim, sim. Muito obrigada pela pergunta. E também um ponto que eu pelo menos pensei muito, assim. Eu sou muito grata, Sinara, por ter me convidado para participar desse projeto, porque é um acervo incrível, muitas possibilidades, e é justamente isso, ele não é pesquisado. Tem muita coisa que, nossa, pode dar muita pesquisa ali, a própria máscara que o Vitor trouxe de exemplo, né? E aí, eu acho que um ponto é isso, são esses projetos que têm o acervo da Cal como base, a Sinara também está coordenando o Educativos Visíveis, né? Também tem o acervo, a Cal como base, assim, então, e um exemplo também de pesquisa, que aí eu fico muito feliz com isso, é que ela deu origem, a nossa exposição deu origem a outras pesquisas. Então, o Marcelo Santiago está fazendo TCC sobre o Milton Ribeiro, e ele não conhecia o artista, ele conhecia na nossa exposição. Então, acho isso maravilhoso, assim, porque a gente conversou também com a museóloga do Memorial dos Povos Indígenas durante a montagem da exposição, e ela falou que tem coleções, as mesmas coleções, assim, né? Então, tem uma coleção Galvão lá também. Então, pensando nas possibilidades de projetos que isso pode gerar, sabe? Acho que até para mostrar para a própria instituição, assim, é um acervo muito rico que a gente tem que pesquisar, sabe? Isso. Inclusive, eu só adicionaria a fala da Renata que, para isso acontecer, né, para que nem a Bárbara falou aqui, para reverberar a cultura daquele lugar, eu acho que é importante a digitalização total do acervo. Tudo digitalizado, é acesso público, sabe? Eu acho que o Tainacan ajudou demais a digitalizar o acervo da Cal, mas eu não sei se está tudo digitalizado. Mas, de qualquer forma, já existe o Tainacan e esse é um caminho excelente para facilitar a pesquisa e para criar pontes de diálogos entre diferentes instituições. Se o Memorial, a Cal, etc., outros museus do Brasil, como um todo, nesse sentido, investir na digitalização das coleções, isso já ajudaria demais nas pesquisas. Sim. Sim, assim, isso inclusive trazendo um ponto, assim, né, a Cal, até onde eu saiba, e daí posso me corrigir depois, amanhã, não sei, ela está nesse processo de digitalização, apesar que esse acervo ainda não está todo acessível ali no site deles, mas eles têm uma área já dedicada para isso, assim, e eu acho que realmente, eu também concordo muito, assim, porque imagina assim, uma pessoa que não está em Brasília, ela pode fazer toda a investigação, conduzir, antes de se deparar com os objetos ali, né? De fato, é um aspecto muito, muito interessante, assim. E eu acho, assim, conduzindo agora mais ou menos para o final, assim, né? Uma coisa que eu lembro, assim, para quem está nos assistindo, né? Que o nome da exposição ela veio de um texto da Laís Ardenne, não é? Que foi quando foi criada a Cal, em 87, e assim, 87 o que? Tava na sombra ali ainda da ditadura militar, se a gente ainda tá na sombra dela hoje em dia, assim, né? E assim, eu peguei esse texto de um dos documentos que vocês me passaram, assim, eu queria ler ele antes de contextualizar a minha última pergunta, assim.
Tá, Laís Ardenne, 1987. Te faço nascer no meio das brumas, para que seja brilhante o porvir do meu povo. Te faço nascer no Planalto, para localizar-te no coração da minha terra. Te faço nascer hoje em Brasília, para que sejas a casa de encontro de todos os meus irmãos. Te faço nascer para que sejas o que quer que faça ser livre, América Latina. E tendo isso, eu faço uma pergunta, acho que poética, para finalizar, que é assim, o que é nascer livre? Ai, esse texto é tão lindo, eu amo. E aí, para minha resposta, acho que eu vou puxar do próprio texto da Laís, assim, te faço nascer entre as brumas, assim. Então, acho que te faço nascer livre, num sentido, até como o Vitor colocou, sem conceitos preconcebidos. Uma resposta bem clichê, assim, eu acho, mas é isso. Te faço nascer livre, mas com a possibilidade de ter pensamentos diversos sobre o mesmo assunto, assim. Que é essa minha resposta, também poética. Olha, eu diria o seguinte, que nascer livre, eu não sei, porque eu tenho certeza que eu não nasci livre, viu? Demorei muito tempo para me fazer nascer livre, eu diria. Mas eu acho que o te fazer nascer livre é você conseguir adquirir uma postura questionadora. E a partir dessa postura questionadora, colocar em xeque o que nos é dado, né? Em diferentes, enfim, se você não está à vontade com alguma situação, você tem que tentar entender o que está acontecendo e o que é possível fazer coletivamente ou individualmente para tentar suspender essa categoria, esse algo que tá te impedindo de ser livre, né? Então, o te fazer nascer é uma coisa muito, é um gesto, né? Enfim, é uma postura ativa, vamos dizer, né? Concordo totalmente. Sim, eu acho que linda a fala de vocês, assim, eu acho que vocês trouxeram muitos conceitos, muitas problemáticas, assim, que não são possíveis de serem resolvidas em uma live só, assim, eu acho que são questões que persistem e são questões extremamente atuais, assim, né, que a gente tem se deparado na nossa historiografia, que a gente tem se deparado na nossa curadoria, que a gente tem se deparado na nossa própria produção artística, né, então, assim, eu acho que com isso eu encerro as minhas perguntas. Se vocês quiserem comentar mais alguma coisa, se tiver algum ponto que vocês acham que eu deixei passar, que vocês querem falar assim, não, eu quero deixar isso registrado nesse momento, 2 anos, para daqui, sei lá, 7 anos passada essa exposição eu poder rever e pensar comigo, ou não sei. Eu deixo aberto antes de eu seguir para a finalização, assim, que eu acho que a gente está chegando no nosso horário mais ou menos agora. Eu só queria fazer um convite mesmo para o pessoal que está assistindo a gente, que vai assistir futuramente, de Cresce Diálogo mesmo. Enfim, vamos conversar, trazer questões, sabe, discutir. Porque, como eu falei também, a nossa exposição, dos objetivos, ela é isso, é tirar conversas, sabe? Então, acho que é isso. Só deixar um convite aqui, estamos super abertos. A gente tem uma pasta no Drive com os textos que a gente pegou da internet e usou como bibliografia para construir os texto curatorial, os textos explicativos. Então é isso, assim. Quem precisar de alguma coisa, só chamar. Estamos disponíveis. Isso aí. Reitero o convite da Renata e agradeço muito, viu, Caio, a iniciativa, o espaço para a gente poder fazer esse balanço depois de um período, porque é um processo, né? A exposição é o antes, o durante, o depois, né? Enfim, muito bacana poder falar aqui e trocar. Valeu. Muito bom. Então, assim, eu também faço a provocação para vocês que só degravem depois essa conversa que vocês tiveram e transformem logo em um artigo, assim, que eu acho que tem material aí, assim, é só botar em academic case mesmo e tá resolvido.
E, assim, acho que, então, partindo para o encerramento, hoje foi o primeiro dia desse mini-evento que a gente está fazendo, dessas lives, revisitando essas exposições e essas curadorias que foram feitas por alunos da UNB, né? Eu acho que, assim, ressaltando esse lugar da UNB enquanto um lugar de pesquisa, um lugar de experimentações, um lugar, né, de, sei lá, fazer acontecer, né, apesar das dificuldades relatadas, de, sei lá, não ter dinheiro para um passepartout, que é um drama constante do estudante do Instituto de Artes, assim, né, mas acho que é isso, assim. E daí amanhã a gente vai ter a exposição Relatos Subvertidos, que foi da curadoria da Ana Paula Barbosa, da Carla Cruz e do Sormani Vasconcelos, né, que também são uma leva de chá aí, né? E depois de amanhã a gente vai ter a ocupatória, sobre a ocupatória com a Laura Gonzalez, o Igor Krieger, e assim, eu inclusive também fiz parte dessa não curadoria, que foi uma proposta de tentar deixar o mais horizontal possível, né? E daí a gente vai discutir isso, enfim. E assim, agradecer mais uma vez a Sinara pela oportunidade, por ter juntado a gente, porque inclusive foi a Sinara que fez a ponte entre mim e o Victor e a Renata, assim, né? E falou assim, não, tem essa exposição muito legal, traz eles para comentar e tudo mais, assim. Agradecer de novo o pessoal da Diretoria de Difusão Cultural do Decanato de Extensão, né? Eu acho que a Semana Universitária ela é um ponto muito importante para a gente, enquanto universidade, deixar coisas tanto para a gente mesmo quanto para a sociedade que está nos abrigando, né? Entre fazer essas pontes. E é isso, assim, agradecer a todo mundo que esteve envolvido antes desse, que teve no backstage desse momento. Acho que é isso. Agradeço muito de novo vocês dois por terem aceitado participar. E é isso, até amanhã. Obrigada, tchau, tchau. gente. Obrigado. Tchau, tchau.